Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu tenho em mão aqui, essa aqui foi minha primeira Bíblia de estudo. Na verdade, a primeira Bíblia Vida Nova que eu tive, ela era grandona, gente, bem grande assim, né? E não era barato, né? Então juntei dinheiro, fui lá e comprei essa Bíblia Vida Nova. Primeira Bíblia de estudo que eu tive. Depois saiu uma versão menor, né? E mais, né? Mais manuseável, certo? Mais portátil. Saiu essa versão aqui. E ela é muito boa, né? Ela traz... Foi a primeira vez que ela tem uma enciclopédia de referências que é a mesma da Bíblia Thompson. Nós não tínhamos essas Bíblias aqui no Brasil, né? A primeira edição dessa Bíblia é de 76. 1976. Bom, essa aqui ela foi impressa nos Estados Unidos, olha aí. Impresso nos Estados Unidos. Eu já mandei encadernar, né, novamente. Mandei encadernar, porque tem que preservar. Ela tá velhinha. Velhinha, mas bem usada, viu? Firmamento é o domo, olha aqui. Já tinha um estudo aqui. Firmamento é o domo. Né? Muito bom. Bom, a gente fica apreciando, sabe, pessoal? É muito legal. E lembrando, né? É muito legal. O livro, ele conta uma história, né? E quando este livro é a Bíblia, conta a história mais impressionante da humanidade, né? Então, essa Bíblia, vejam só, traz aí o esboço de doutrina cristã. Tá? O esboço da doutrina cristã. É a substância daquilo que nós cristãos cremos, ok? Certo? Esboço de doutrina cristã. E assim como existe a doutrina cristã, existem também outros tipos de doutrina, pessoal. Existe a doutrina satânica, existe a doutrina da maçonaria, existe a doutrina da alquimia, a doutrina da bruxaria, a doutrina de todo tipo de coisa, a doutrina da pseudociência, não é? Então, as pessoas acham que elas conseguem viver neste mundo totalmente, né, sem nenhuma influência de doutrinas. A doutrina do marxismo. Tá? O marxismo é uma religião que tem a sua doutrina. Então, doutrina em um monte de gente, formata a mente das pessoas para que elas pensem daquele modo. E temos aí o esboço de doutrina cristã. A doutrina cristã, ela é sorvida, ou ela é intuída, né, da Escritura Sagrada. Então tem aí, aqui fala a respeito da revelação, né? Deus se revela. Então temos aí a seção 1, Deus, sua revelação, sua natureza e sua atuação. Fala a revelação de Deus, a natureza de Deus, a atuação de Deus. Então, a doutrina, o ensino
vem para poder sedimentar o conhecimento de forma organizada na mente daquele que quer aprender, ok? Então, temos aí, né, essa doutrina cristã. E o mais interessante, pessoal, é que essa doutrina cristã tem sido alvo de ataque por muitos anos aí, né? Tem sido alvo de ataque, tem sido deturpada, né? Então existe a doutrina, o que a Bíblia ensina a respeito do ser humano, a respeito de Deus, a respeito do ser humano, a respeito da natureza, né? A respeito da natureza de Deus, a natureza do ser humano, qual é a nossa condição espiritual. Então a Bíblia fala isso. Mas existem muitas doutrinas e é impressionante como a gente observa que, infelizmente, a verdade da Terra plana tem sido utilizada, essa verdade tem sido utilizada, né, por hereges para trazer, né, eles têm utilizado a Terra plana como um cavalo de Troia para infiltrar doutrinas contrárias à doutrina cristã. Porque, infelizmente, isso tem ocorrido, ok? Eu não sei porque cargas d'água, né? Os caras, ao invés de a verdade da Terra plana se tornar um motivo para o estudo sério das Escrituras, né, das verdades ali contidas, muitos têm utilizado essa plataforma para pregar coisas que vão contra a doutrina cristã. Bom, se você não é cristão, você não tem nem que assistir esse vídeo, ok? Estamos falando aqui a respeito da doutrina cristã. Aquela que, quando as pessoas leem a Bíblia, elas podem, né, aprender e apreender as verdades nelas contidas de forma sistemática. Então, esse esboço aqui é um resumo, na verdade, de teologia sistemática, pessoal. Ok? Então, fala aqui, o esboço de doutrina cristã fala a respeito de Deus, da revelação de Deus. Então temos aí a necessidade da revelação de Deus. Porque ele pergunta, será possível ao homem finito e limitado, como é em sua capacidade? Então o ser humano é limitado, pessoal. Nós somos limitados, certo? Não pense você que você é o super-homem, sabe? Que pode conhecer todos os mistérios do mundo, certo? Todos os mistérios daquilo que foi criado. E essa pseudociência, ela se vale desse argumento, tá? Para cooptar mentes fracas, certo? É mais ou menos como a doutrina do espiritismo, certo? A doutrina dessa religião que acha que pode explicar tudo o que acontece com os seres humanos, né, mediante os seus dogmas. E a palavra de Deus diz que aquilo que foi revelado nos pertence. Há coisas que Deus não vai revelar e que Deus não revelou. Há coisas que Deus não revelou. O homem é limitado. A pseudociência também tenta, né, explica um monte de fenômeno do modo lá que eles acham que é. Né? Acontece qualquer fenômeno aí na natureza e os caras, né, eles explicam.
explicam tudo. Olha, é isso aí, ó. É um buraco de minhoca. Não, isso aí é quântico, é física quântica. Isso então eles tentam, né, formular hipóteses, e essas hipóteses terminam virando, na verdade, dogmas. Né? Dogmas que fazem parte da doutrina da religião deles. Certo? Então tem aí, né, esses dogmas. Então, será possível ao homem finito e limitado, como é em sua capacidade e em seu entendimento, compreender a grandeza do Deus infinito? Então, para aí para pensar, raciocínio. Nós somos capazes de compreender a mente de Deus? Você é um ser finito. Se não existisse uma revelação de Deus, se Deus fosse mudo, como muitos aí afirmam, né? Deus é mudo, Deus não está nem aí para nada, etc e tal, né? Por si mesmo é evidente que não. O ser humano não é capaz de compreender a Deus, a não ser que Deus se revele ao homem. Este não pode conhecê-lo. Então, falar as formas da revelação de Deus. Chega-se, porém, à conclusão de que Deus se revelou às suas criaturas. Deus se revela através de suas obras na natureza. Então, uma criança já tem a noção de Deus. Né? Você vê aí um monte de criança perguntando: quem fez o céu, papai? Quem fez a terra? Por que essas coisas existem? Quem me criou? Certo? Então, é um questionamento legítimo de todo ser humano. Ok? Então, o ateu vai dizer, né, será que o ateu fala mesmo para o filho dele? Não, Deus não existe não, cara. A gente é fruto de uma explosão. Será? Deve ter, né? Porque tem uma geração aí tão ímpia, né, nesse mundo já. Então, o ateu vai dizer isso, né? Mas acontece que o ser humano, né, pode ser criado aí com ateu. Tem muita gente que foi criado aí com ateu, ou por ateu, e que hoje chegou à fé em Cristo. Acontece, né? Acontece muito isso. Muita gente é criado aí por ímpios e se torna um cristão. Então, Deus se revela através de suas obras na natureza. Algumas verdades contidas nas religiões pagãs derivam-se dessa fonte de revelação. Outras provêm da consciência, que é a lei gravada nos corações no coração do ser humano. Né? Está em Romanos 2, 14 e 15. Mas essa revelação ela é insuficiente para mostrar a grandeza, a sabedoria e o poder de Deus. Então Deus também se revela através da história. E particularmente na história da nação israelita. Esse povo acreditava que Deus, a quem conhecer pelo nome de Javé ou Jeová, agia na sua vida individual e nacional. E vemos aí, né, a narrativa bíblica mostrando a atuação de Deus no meio do seu povo. E essa atuação permitiu a esse povo ser preservado até hoje. É um povo que foi preservado. Então houve um tempo, né? Houve um tempo que Israel teve por um fio de ser exterminado. Isso nos tempos antigos, tá? Mas Deus preservou essa nação. No século XX tivemos aí o Holocausto ou Shoah, né? E muitos aí muitos ditos historiadores, né,
ficam tentando revisar essa verdade, afirmando que não existiu, né? Não existiu um holocausto, tal, etc. e tal. Né? Outros dizem que não existiu nem Inquisição. Né? Então são os revisionistas. Então sempre, né, vamos nos deparar com esse tipo de coisa, ok? E Deus se revela na pessoa de Cristo, Deus se revela por meio da Bíblia. Né? Depois a gente pode falar mais a respeito disso. Mas é o seguinte, pessoal. Então nós vemos que existe uma doutrina cristã que já está estabelecida há 2000 anos. Né? Então existe aí essa doutrina, e a doutrina a respeito de Deus, né? Fala a respeito da natureza de Deus, certo? E vemos aqui a existência de Deus, os nomes divinos de Deus, né, os nomes divinos, ou os nomes de Deus. Vemos aqui a sua natureza essencial, sua transcendência, sua personalidade, suas manifestações. E vemos algo que tem sido combatido muito. Atualmente tem muita gente, tem até gente que se diz evangelista. O cara fala assim, eu sou evangelista, e não crê na divindade do Senhor Jesus. O evangelho não é justamente isso, a encarnação do verbo de Deus. O verbo que estava com Deus e que era Deus. Deus eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa doutrina da triunidade de Deus, ou da trindade, tem escandalizado esses hereges. Os caras, eles dão pulo de 10 metros. Não sei. E ficam aí, né, enchendo a internet dessas mentiras, né, dizendo que Jesus não é Deus. Né, ficam aí abarrotando a internet de bobagem. Bom, mas é de se esperar isso, pessoal, porque o próprio, né, Salomão, ele afirma que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo. Então vamos ver que essas heresias, elas são, na verdade, releituras de coisas antigas. Tá? Releitura aí de heresias muito antigas. Eles só estão reeditando. É como um livro bem velho, tá? Não é como a Bíblia. A Bíblia é um livro, podemos dizer que ele é antigo, né? Ah, é velho, mas não. Isso aqui é novo. Você lê o livro, é novidade. Se você tem novidade de vida em Cristo, você vai ler a Bíblia e você vai entender. Entendeu? Isso vai ser alimento para a sua alma. Agora, se você é um ímpio, o ímpio é o contrário do pio. O pio é que recebeu a piedade de Deus, certo? Ele é piedoso, não por algo que ele tenha dentro de si mesmo, mas que Deus lhe concedeu a piedade, certo? O Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, habita na pessoa a partir do momento que ela crê no Senhor Jesus. Ok? E o Espírito Santo, né, vai ensiná-la. E vai ser... Jesus falou, né? Quem crer em mim terá rios de água viva brotando em seu coração, na sua vida. Certo? Então a Bíblia é um livro sempre novo, né? Bíblia, vida nova. Né? É uma nova vida em Cristo. Então aquele que está em Cristo é nova criatura.
certo? Nova criatura ou nova criação. Bom, então, pessoal, achei bem interessante esse texto aqui. Fala assim: fala das novas aventuras das antigas heresias trinitarianas, tá? Então essas antigas heresias estão sendo reavivadas. Estão querendo, né, afirmar que esses ensinos, né, fazem parte da doutrina cristã. E não faz. Esses ensinos não fazem parte da doutrina cristã. Dessa doutrina que está aqui esboçada nesta Bíblia, ok? Não faz parte. Isto é heresia, porque nega algo substancioso e algo fundamental da fé cristã, que é a crença em um Deus triuno, como revelado nas Escrituras. Bom, se o cara quer ser judeu, rapaz, se ele não é judeu, mas ele quer seguir o judaísmo, né? Então ele não vai crer no Deus triuno, certo? Aí tudo bem, né? Mas o cara negar a verdade a respeito da divindade de Cristo e falar que é um evangelista, aí não é isso, né, meu amigo? Tem alguma coisa errada? Como você pode ser evangelista se você nega a divindade de Jesus Cristo? O evangelho é justamente essas boas novas. Está aqui o evangelho, né? Está aqui o evangelho. Vamos ver aqui, ó, em Marcos. Vou mostrar aqui o evangelho. Marcos, Mateus, Marcos. Vamos lá. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É princípio do evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ok? E está aqui. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Fala assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E o que é o evangelho? É a pessoa de Cristo. É o verbo encarnado. É o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Hã? Deus conosco. Este é o evangelho, tá? Bom, então ele fala assim: o progresso não segue uma linha reta ascendente, mas uma espiral com ritmos de progresso e de retrocesso, de evolução e dissolução. Essa foi uma astuta observação feita por Johann Wolfgang von Goethe. Já falamos de Goethe aqui no canal, né? Um vídeo aí que ele criticou aí. Goethe sempre criticou essa bobagem de heliocentrismo e de gravidade, tá? Goethe refuta a ideia de que a marcha do tempo sempre traz progresso e avanço. Isso se aplica até à Igreja. Tivemos momentos nos quais a Igreja avançou em sua compreensão da doutrina bíblica, e tivemos outras ocasiões onde sua compreensão diminuiu. Vemos isso ao longo da história quando se trata da doutrina de Deus, e especialmente a doutrina da Trindade. A Igreja primitiva lutou contra os falsos professores e doutrinas para obter uma melhor compreensão do que a Bíblia ensina sobre quem é Deus e como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam uns com os outros em termos de sua existência e obras. Eles pensaram profundamente e biblicamente
em relação à afirmação das Escrituras de que adoramos um Deus que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ao fazê-lo, a igreja defendeu a verdade bíblica contra três erros. Então, qualquer discussão aí que você for participar a respeito da Trindade, vai ter, esses três erros vão aparecer. Ou variações deles, ok? Porque não há nada de novo debaixo do sol. No entanto, esses erros não se foram, mas reapareceram periodicamente ao longo da história da igreja. Então tá aqui, ó. Três erros. É o modalismo, o arianismo e o semi-arianismo. Tá? O que é o modalismo? O modalismo, não é monalismo não, né? Da Mona Lisa não. É o modalismo. O modalismo surgiu no final do segundo e início do terceiro séculos, quando os teólogos promoveram a doutrina do monarquianismo. O monarquianismo, do grego mono, e arc, governante, é a doutrina herética que ensina que o único Deus é apenas uma pessoa que se manifesta de diferentes maneiras em diferentes tempos. Modos, né? É modal, modalismo. Modal. Eu lembrei dos modos das escalas, né? Modo eólico, modo... Tem aí. Não, tô variando aí, pessoal. Pois é. O modalismo surgiu no final do segundo e início do terceiro séculos. Um teólogo do terceiro século chamado Sabélius, 215 antes de Anno Domini, né? DC, na verdade é DC, né? Anno Domini, 215 depois de Cristo, não podia conciliar a ideia de um Deus e as três pessoas da divindade mencionada na fórmula batismal dada por Cristo. Então ele não concordava com isso aqui, pessoal. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Em vez de acreditar que há um Deus em três pessoas, ele afirma que há um Deus em três modos. É igual... um Deus em três modos, né? Então, Deus seria como aquele 3 em 1, né? Vou acionar aqui o modo FM, pá. Vou acionar aqui o modo do toca-disco e aqui o modo da fita cassete, né? Não sei se vocês sabem o que é isso aí, né? Mas é da minha época. Então, aí acionava o modo, né? Olha, em vez de acreditar que há um Deus em três pessoas, ela afirma que há um Deus em três modos. Isto é, Deus se revela sequencialmente como pessoas diferentes. Imagine um ator usando diferentes máscaras durante um drama para retratar personagens diferentes. Olha só. Bem engenhoso, né? Uma doutrina engenhosa isso aqui, né, pessoal? Esta ilustração se aproxima da visão de Sabélius, a saber, que Deus vestiu a máscara do Pai. A gente está aí no tempo das máscaras, né, pessoal? Aí. Deus vestiu a máscara do Pai, e depois a do Filho, e finalmente a do Espírito Santo. Rapaz, não pegou Covid? Deus vestiu a máscara, né? Deus operava de acordo com diferentes modos. Essa visão foi assim chamada monarquianismo modalista. O pai da igreja, Tertuliano, 155 a 240 depois de Cristo, escreveu seu famoso tratado sobre a Trindade para demonstrar que a Bíblia ensina que adoramos um Deus em três pessoas distintas. Outros pais da igreja, como Atanásios, 296 a 373 depois de Cristo, ensinou a coeternidade e a coigualdade de todas as três pessoas da divindade. Então, os primeiros
né, cristãos, né, eles tiveram aí que lutar contra esse tipo de heresia, né? E então já existe então muitos escritos combatendo esse tipo de coisa, pessoal. Certo? É só nós pesquisarmos. Pega um livro de teologia sistemática, né? Eu recomendo aí para vocês. Recomendo também, né, se vocês puderem ter acesso a uma Bíblia dessas, com um esboço de doutrina cristã, vai ser bem útil, né, para combater essas heresias, que elas não estão surgindo, não são novas, certo? Não há nada de novo debaixo do sol. Arianismo. Outro teólogo do terceiro século, vejam só, que ensinou erros sobre a doutrina de Cristo e sua relação com a divindade foi Ários. Ários. A heresia associada a Ários é o arianismo, que é a falsa ideia de que Cristo não é totalmente divino, mas que houve um tempo em que o Filho de Deus, ou Logos, não existia. Ários embasou suas ideias apelando para a passagem das Escrituras, como Provérbios 8:22. Então as heresias sempre surgem, né, de passagens pensadas das Escrituras. O demônio tentou o próprio Jesus Cristo utilizando a palavra de Deus, assim como fez com Eva, né? Então, o Senhor me possuía no início de sua obra, diz em Provérbios 8:22, fala sobre a sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ários acreditava que o Filho de Deus não é igualmente Deus, mas uma criatura feita por Deus Pai antes da criação do mundo. O Filho, é claro, a maior das criaturas de Deus. Então, para ele, era a maior das criaturas de Deus. Ele se tornou divino. Então ele está dizendo que Jesus se tornou divino e participou tanto da criação quanto da redenção dos seres humanos. Os teólogos arianos apelaram para uma seleção de passagens dos evangelhos para argumentar que a divindade do Filho é menor do que a do Pai, incluindo João 14:28, o Pai é maior do que eu. Uma heresia relacionada ao arianismo é o semi-arianismo. Os teólogos semi-arianos modificaram o ensino de Ários, que acreditava que o Filho é uma criatura e, portanto, não é verdadeiramente divino. Em vez disso, os semi-arianos acreditavam que o Filho é de uma substância similar à do Pai. Em vez disso, os semi-arianos acreditavam que o Filho é de uma substância similar à do Pai. Isto é, ele é homoiousios, grego, para substância similar. Homoiousios. Os teólogos ortodoxos mantiveram o ensinamento bíblico de que o Pai e o Filho são coiguais em seu ser e poder. Assim, o Filho não é meramente de uma substância similar, homoiousios, mas da mesma substância, homoousios. Né? Então a diferença aqui é só um iota, né? É isso mesmo. A diferença é pequena, né? A fórmula de Niceno. Enquanto todas as três heresias lidam principalmente com a pessoa do Filho, elas também se relacionam com a doutrina da Trindade, porque tocam no relacionamento do Filho com o Pai. Elas tocam o vital ensino bíblico
de como um Deus existe em três pessoas distintas. Essas questões não são especulações vazias, ok? Não são especulações vazias. Em vez disso, elas tocam no próprio núcleo de nossas crenças cristãs sobre quem é Cristo. Isso é importante. Né? Isso é muito importante. Nós adoramos ao Deus encarnado, como João nos ensina em seu Evangelho. Então, o Evangelho é a encarnação do Verbo. Isso são as boas novas. Não é possível a pessoa ser um evangelista pregando um evangelho que não crê na divindade do Senhor Jesus. Tá? Ele pode se chamar de qualquer outra coisa. Mas evangelista não, tá bom? Aquele que é coeterno com o Pai, ou nós adoramos uma mera criatura? Então vejam só, ele faz uma pergunta, né? Nós adoramos ao Deus encarnado, como João nos ensina em seu Evangelho, está aqui, né? A referência, as passagens estão aqui. Aquele que é coeterno com o Pai, ou nós adoramos uma mera criatura? Então, se adoramos uma mera criatura, incorremos aí no pecado da idolatria, certo? E Deus detesta a idolatria. A igreja levou esses ensinamentos extravagantes a sério e endereçou-os a vários concílios da igreja. O concílio de Nicéia, 325 DC, rejeitou o modalismo quando afirmou que Jesus, o Filho de Deus, é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não feito, consubstancial ao Pai. O Concílio de Constantinopla explicitamente anematizou o arianismo, quer dizer, amaldiçoou em seu primeiro cânon, e o Concílio da Calcedônia afirmou a plena divindade do Filho, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, consubstancial com o Pai em sua divindade, que encaixotaram todas as formas de arianismo e semi-arianismo. Esses concílios não são peculiares a um segmento específico da igreja, mas são afirmados por igrejas ortodoxas em todos os lugares. São afirmações nos credos da Igreja Universal. Pode-se, portanto, pensar que, uma vez que essas heresias foram enterradas e que eram ensinamentos mortos há mais de um milênio, que a igreja não precisaria mais se preocupar com elas ou com eles, né? Mas isso está longe da verdade. Para emprestar uma linha de Tolkien em A Sociedade do Anel, sempre depois de uma derrota e uma pausa, a sombra toma outra forma e cresce novamente. Ou nas palavras do pregador, vejam só, ele termina com aquilo que eu falei, né? Que eu comecei, que eu citei mais ou menos aí no início desse vídeo, né? Ou nas palavras do pregador, o que foi é e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Em outras palavras, as antigas heresias nunca morrem. Elas retornam com novos nomes, mas jorrando o mesmo falso ensino. Em nossos próprios dias, o modalismo e o arianismo reapareceram no ensino dos apostólicos pentecostais unicistas e no ensino das testemunhas de Jeová, respectivamente. O modalismo encontra defensores apostólicos pentecostais unicistas, como é evidente a partir do nome do movimento.
Os pentecostais unicistas acreditam que há apenas uma pessoa divina e que a doutrina da Trindade não é bíblica. Eles acreditam que Jesus é a única pessoa na divindade. Jesus subsiste em dois modos, como o Pai nos céus e depois, posteriormente, como Jesus, filho da terra. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas uma manifestação do poder de Deus. As testemunhas de Jeová, em muitos aspectos, se parecem com cristãos e até professam adorar a Jesus, mas, como os arianos da igreja primitiva, eles acreditam que Jesus é uma mera criatura e não igualmente e eternamente Deus. Jesus é o primogênito sobre toda a criação, mas ele não é luz de luz, muito menos Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isto é, Deus encarnado. As testemunhas de Jeová, portanto, rejeitam a doutrina da Trindade, bem como a total divindade do Filho. Nos últimos anos, os ensinamentos semi-arianos têm sido retomados à medida que vários teólogos evangélicos de alto nível surgiram defendendo a eterna subordinação do Filho. Os defensores dessa doutrina projetam a submissão redentora e voluntária do Filho na história de volta à eternidade e argumentam que o Filho eternamente se submete ao Pai e é, portanto, eternamente subordinado a Ele. Tais alegações parecem estranhamente semelhantes às alegações semi-arianas, que o Filho é de uma substância semelhante ao Pai, mas não totalmente divino, ou da mesma substância, e, portanto, totalmente igual ao Pai. Ao contrário dos semi-arianos históricos, os proponentes modernos da eterna subordinação do Filho afirmam que o Filho é da mesma essência, homoiousios, do Pai. Contudo, ao colocar diferentes níveis de autoridade e submissão na divindade, eles minam sua afirmação. Isso ocorre porque a autoridade divina é uma propriedade da essência divina, o que significa que diferentes níveis de autoridade sugerem que o Filho tem uma essência divina diferente e menor do que a do Pai. Embora nem todo advogado da eterna subordinação do Filho necessariamente promova a subordinação eterna do Filho da mesma maneira, embora esses advogados não estejam necessariamente tentando negar a igualdade de essência entre o Pai e o Filho, eles, no entanto, flertam com heresia quando dizem que o Filho é eternamente subordinado ao Pai. É desnecessário dizer que a Igreja deve estar sempre vigilante na proteção contra o ensino herético. É verdade que muitos cristãos, sem saber, defendem erros doutrinários porque entendem mal a Bíblia. Erros podem marcar nossa doutrina, mas quando Deus nos ensina a verdade, alegremente deixamos de lado nossas crenças equivocadas. A heresia, por outro lado, é quando uma pessoa rejeita conscientemente um princípio central da fé, tipicamente indexado pelas doutrinas enumeradas no credo niceno. Então, logo que eu me converti, pessoal, eu tinha ainda uma ideia, né? Tinha a ideia lá, essa ideia que muitos ditos maduros, né, eles querem conciliar essa doutrina espúria da evolução com a Bíblia, né? E eu tinha essas ideias, essas caraminholas assim, eu acho que, né, Deus pode ter feito dessa forma, né? Porque a gente aprendia lá no 2º grau, né, sobre evolução, até que eu conversando com o pastor, ele me falou assim, olha, tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, se vocês não creem em Moisés, vocês não podem crer em mim, porque ele escreveu a meu respeito.
Então eu estava naquela ideia que Adão e Eva era mito, né? E aí ele abriu meus olhos, né? Eu li a passagem, rapaz, mas não é que é mesmo, né? Nós temos que crer naquilo que está escrito. Imediatamente, pá! Imediatamente deu um pontapé, né? Deu um pé no bumbum do Darwin, né? Põe, tchau, fi. Não, mito é você, cara. Certo? Então, você pode ter ideias erradas, mas quando você as confronta com a Bíblia, você alegremente é isso aqui mesmo que ele fala. Né? Mas quando Deus nos ensina a verdade, alegremente deixamos de lado nossas crenças equivocadas. Foi isso que eu fiz. A heresia, por outro lado, é quando uma pessoa rejeita conscientemente um princípio central da fé. Então você está mostrando para o caboclo, ó, cara, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo é Deus. Pá. E ele continua na lorota, né? Fica aí dizendo que o Filho é uma criatura. Então, os cristãos são, né, eles são idólatras, porque adoram um mero homem, né? Rejeita conscientemente um princípio central da fé, tipicamente indexado pelas doutrinas enumeradas no credo niceno. A doutrina de Deus, a Trindade ou Cristo, por exemplo. Não se engane, modalismo, arianismo e semi-arianismo são heresias. A igreja deve sempre estar em guarda contra elas e deve estar sempre preparada para ensinar verdades das Escrituras e para arguir irmãos e irmãs heréticos através da disciplina da igreja. Então é isso, pessoal. Muito cuidado aí com os ensinamentos dos falsos mestres que estão aí poluindo a internet, ok? Fica a dica, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Fica a dica.